Amanhã, ao vivo na Globo, 4 da tarde, tem Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, um clássico nacional. Hoje, na Série B, né? Dois gigantes que costumam caminhar juntos no futebol brasileiro. Duas das camisas que transformam essa Série B na mais pesada da história. São 6 pontos, 3 que você conquista, 3 que você impede do adversário avançar. Um duelo entre líder e terceiro colocado. Para Grêmio é uma final, para nós... Pro Grêmio é uma final, pra gente é outra. Por quê? Porque esse jogo é de título, não é um jogo de acesso. Acesso sim também, mas é jogo de título. Mas é jogo del título. Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo em mais um capítulo de muita rivalidade. Times que têm muito em comum. O Grêmio é muito pesado, viu? O amor pela camisa lá no Sul. E o Cruzeiro da mesma maneira, né? Um time copeiro. Clubes que vivem em cidades polarizadas entre dois arquirrivais. Têm torcidas apaixonadas e se acostumaram a uma rotina de títulos. Existe um hexacampeão da Copa do Brasil! Desde a década de 60, Cruzeiro e Grêmio disputam uma corrida na modalidade coleção de taças. Brasileiro, Libertadores para um lado e para o outro, Mundial do lado do Grêmio, Copa do Brasil, mais Brasileiro, Libertadores de novo, mais Copa do Brasil, mais títulos do Brasileirão para os dois lados. Haja fôlego. São dois times muito grandes do futebol da América do Sul e do Brasil. A última década começou dentro dos padrões de Grêmio e Cruzeiro, mas de 2019 pra cá, mais do que um jejum de grandes conquistas, os dois amargaram momentos que, cá entre nós, não combinam nada com a história da dupla. 8 de dezembro de 2019, o dia em que pela primeira vez o Cruzeiro foi rebaixado. O Grêmio caiu pela segunda vez ano passado. O Cruzeiro, desde a queda em 2019, vem tentando o acesso à Série A. E agora, em mais uma coincidência conduzida pelo destino, os dois voltam a se enfrentar em momentos parecidos, cada vez mais próximos do habitat natural. Jogo grande, jogo de Série A, de dois clubes de Série A. A gente sabe da responsabilidade que é voltar da Série A e a seriedade que a gente está encarando isso. Considerando as taças nas galerias dos dois clubes, será um dos maiores jogos da história da Série B. E aparentemente os protagonistas sabem bem disso. Se a gente ganhar do Grêmio, a gente fica perto do título e do acesso. Vale o dobro. Mudar de assunto, Henrique, pra gente falar do Cruzeiro, que amanhã, às 4 horas, ao vivo na Globo, joga contra o Grêmio. O Cruzeiro, que é o líder com 53 pontos. O Grêmio é o terceiro com 43. E se a gente se lembrar do primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 1-0 o Independência. Danado de um confronto gigante, né? Cruzeiro e Grêmio, dois times tradicionalíssimos que no turno fizeram um jogo muito movimentado. O jogo foi na Independência, né? O Cruzeiro não pôde jogar no Mineirão. O gol do jogo foi esse gol contra do Rodrigo Ferreira que a gente tá vendo, tentando cortar o cruzamento do Bidu. E no final do jogo, Maurício, você vai se lembrar, pressão do Grêmio, um jogo difícil para o Cruzeiro sustentar, mas que o Cruzeiro sustentou, né? Terminou o jogo com 1-0 a favor, Independência não tinha espaço para mais ninguém na arquibancada, jogo lotado, e foi uma partida memorável, muito bacana de ver, um jogo muito disputado, e acho que é o que a gente vai ver amanhã também no jogo da Arena do Grêmio, né? Foi um dos jogos mais marcantes dessa Série B, mas de lá pra cá... O que cada time produziu, né? Vamos ver. Porque são 18 jogos de intervalo entre o jogo do turno e o jogo do retorno. O Cruzeiro fez 43 pontos nesse intervalo, o Grêmio fez menos, fez 33, porque o Cruzeiro ganhou muito mais, ó, 12 vitórias contra 8 vitórias nesse intervalo. Em empates, o Grêmio empatou mais, até porque perdeu menos. O Grêmio só perdeu pro CRB na última rodada desse intervalo todo. Então tá invicto como mandante nesse período. O Cruzeiro fez mais gols, 24-22, mas o Grêmio sofreu menos, 8-9. Só que o Grêmio amanhã não tem Jeromel, né? Que é um jogador muito importante para a defesa do Grêmio. E quem será que o Cruzeiro tem para amanhã? Os números mostram que vai ser um jogaço. Vamos ver o provável time do Paulo Pesolano. Algumas dúvidas. O William Oliveira deve voltar, né, pro time titular. Pode ser uma grande novidade no time titular, o William, que eu acho que é um cara que com o Neto Moura, o casamento é espetacular. São dois jogadores que equilibram o time. Pegada no meio-campo para fazer um jogo de boa marcação contra o Grêmio. O Cruzeiro precisa disso.
Wesley Gasolina pode pintar na ala direita porque botou combustível no time no jogo passado, foi importante para a reação contra a Chapecoense. Lá na frente a gente não tá apostando no Edu, mas o Pesolano muda o time de acordo com a semana de treinos, ele teve uma semana cheia para treinar e pode ter até estreia nessa partida, hein, Maurício? Lincoln, será? Foi relacionado. Relacionado pela primeira vez. O Cipriano ainda não estreou também, o Lincoln viajou e olha só a lembrança que ele tem lá da Arena do Grêmio. Segundo gol dele como jogador de time principal no Flamengo, Copa do Brasil 2018, esse gol foi no último minuto. Deu um empate ao Flamengo naquele jogo, o gol do Lincoln, que a gente tá vendo aí sem camisa, emocionado, abraçando o Rodinei, e que é um centroavante a mais para esse elenco do Cruzeiro. Jogador jovem, tá vindo do Japão, uma opção a mais, o Edu não vive seu melhor momento, o Luvanor não é bem um centroavante, vamos ver se o Lincoln começa a sua história no Cruzeiro na tarde de amanhã. É uma opção importante pro Pesolano. Pessoal, seguinte, em rodada de número 25 na Série B do Campeonato Brasileiro, eu falei na manchete, a Ponte venceu o Guarani 1-0, gol do Fecim, jogo que terminou agora há pouco lá em Campinas. Com este resultado, a Ponte Preta tá na 11ª posição, né? Agora 32 pontos, cola ali no CRB, que ainda joga nesta rodada. Hoje mais 2 jogos na rodada da Série B, 4:30 da tarde, em Chapecó, Chapecoense e Brusque, e às 7 da noite tem Sampaio Corrêa e CRB. Ontem 2 partidas, o Vila Nova de Goiás bateu o Náutico fora de casa por 2-1 e o Ituano venceu em casa o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Amanhã na Super tem Grêmio e Cruzeiro. Vamos Cruzeiro! Bora lá trazer os detalhes, os destaques, o repórter Fred Teixeira, o nosso narrador Léo Campos. Vamos falar de Grêmio e Cruzeiro, o jogo de amanhã na Arena em Porto Alegre. Primeiro contigo, Fred, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Super. O Cruzeiro encerrou agora na manhã deste sábado a sua preparação para o duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. O técnico Paulo Pesolano contando agora com mais opções para montar a sua equipe. Claro que ele não revelou a escalação. A grande dúvida é sobre o meio-campo. Quem ele mandará como titular lá em Porto Alegre? Ele pode promover o retorno do volante William Oliveira como titular. William Oliveira era dono da posição antes de sofrer a lesão na partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, voltou no decorrer do segundo tempo do jogo contra a Chapecoense lá em Brasília e agora, depois de uma semana inteira de treinamentos, já teria condições de retomar essa vaga. Aí fica a questão, quem sairia do time? Pesolano manteria a formação com 2 volantes ou faria um meio-campo com 3 volantes, mais pegada por enfrentar um Grêmio fora de casa, um time adversário que perdeu apenas um único jogo em Porto Alegre? Pesolano tem elogiado muito o Felipe Machado. Sacaria do time? Ficam esses mistérios, essas indagações. Eu, particularmente, estou apostando que vai manter os 3 volantes no meio-campo. Nessa aí, pode acabar sobrando para o Daniel Júnior. Ficaria, talvez, como opção para o segundo tempo. Pesolano ainda não poderá contar nem com o uruguaio Léo Paz, nem com Giovani, o prata da casa. Eles ainda estão em processo de recondicionamento físico, não foram para a viagem ao sul do país. Desta forma, cresce também as chances de Gasolina, Wesley Gasolina, ser titular. Ele entrou no intervalo daquele jogo contra a Chapecoense, deixou uma impressão muito boa, pode ser acionado agora desde o início. Aí também a mesma questão, quem sairia para a entrada do novo reforço? Além do Gasolina e do William Oliveira, pode haver mais uma estreia no time celeste. O atacante Lincoln, regularizado, treinou normalmente durante toda a semana, atuando mais centralizado à sua posição de origem e pode ser uma opção. Penso que para o segundo tempo, principalmente se o Cruzeiro não tiver ainda aberto o placar, pode ser mais uma estreia de outro jogador contratado pelo Cruzeiro nessa janela de transferências. São opções que o técnico Paulo Pesolano vem ganhando e pode abrir mais esse jogo ou não. Por quê? Porque o Cruzeiro tem ampla vantagem, inclusive sobre o Grêmio. Se o Cruzeiro consegue vencer o Grêmio em Porto Alegre, abrirá nada mais do que 12 pontos em relação ao vice-líder, o Bahia, e, principalmente, 20 pontos de frente em relação ao G4, já que o Tombense, que é hoje o 5º colocado, tem apenas 36 pontos. E aí, Léo Campos,
com relação a essas possibilidades de escalação, como você vê esses reforços, a volta do William Oliveira, a possibilidade de estreia do Wesley Gasolina, o que você pensa para esse jogo do Cruzeiro em Porto Alegre? Tô pensando mais ou menos como você, viu, Fred? Boa tarde para você, boa tarde, Pedro, quem já tá sintonizado aí no Super FC. Agora, eu acho que ele vai colocar a trinca de volantes se ele não colocar o Gasolina pro jogo. Eu não sei se ele vai tirar o Chay, o Daniel Júnior. Ele já viu que o Chay, por exemplo, tem mais técnica, né? O Daniel Júnior também, e o Cruzeiro precisa disso, joga melhor quando tem um jogador de meio de campo, né? E não deixa essa função com o Neto Moura, com o William Oliveira, com o próprio Felipe Machado, que tem até o bom chute, né? Forte, ele arrisca de fora da área, mas não é um meia, não é um armador o Felipe Machado, né? Não joga nessa função. Então, como ele fez no jogo passado diante da Chapecoense, podendo manter ali um Felipe Machado jogando um pouquinho pelo lado, alguma coisa desse tipo, e aí o Wesley não começaria jogando como titular. Mas se ele for lançar o Gasolina como titular, o Bidu pela esquerda, eu acho que ele vai manter ali um meio de campo, um meio amador, que pode ser o Chay, ou então o Daniel Júnior, e aí o William Oliveira acho que poderia começar no banco, muito pelas declarações do Pesolano, né? Que deu muito crédito pro Felipe Machado. Então eu tô pensando mais ou menos assim. E é um jogo complicado diante do Grêmio, que tem 43 pontos, é o terceiro colocado. O Grêmio, em 11 jogos como mandante, perdeu apenas uma vez jogando em Porto Alegre. São 9 vitórias e um empate também. E tem algumas dúvidas, né? O técnico Roger, até acompanhando o noticiário de Porto Alegre, o Roger fechou o treinamento, tem uma dúvida se ele vai com o Campaz ou não no meio de campo. E aí, se ele tira o Campaz, ele pode lançar o Bitelo ou então o Tassiano. O atacante Ferreira tá voltando de lesão e também fica à disposição. E aí vai o Guilherme ou então o Ferreira, ali ao lado do Diego Souza e também do Biel. Algumas dúvidas aí do técnico Roger. Um desfalque certo é o Pedro Jeromel, tá suspenso. O substituto dele é o zagueiro Natan, jovem zagueiro Natan. Provável escalação, Fred, de Breno no gol. O Rodrigo Ferreira na direita. O Rodrigo foi o autor do gol da vitória do Cruzeiro por 1-0 no primeiro jogo, no jogo de ida na Arena Independência, ele fez o gol contra. A dupla de zaga de Natan e Bruno Alves e o Nicolas na esquerda. Vilha Sante, Lucas Leiva e Campaz, ou então Bitelo ou Tassiano, é a trinca do meio. A trinca de ataque de Biel, Guilherme ou então Ferreira e o artilheiro Diego Souza. É um time muito forte do Grêmio, com esse retorno do Ferreirinha, se for comprovado, Ferreira ganha muito em ofensividade essa equipe e tem muitas peças importantes também no banco de reservas, né? A gente sabe que o Grêmio tem feito um bom trabalho com o técnico Roger Machado, como você disse, apenas uma derrota em casa, e nós temos que lembrar que essa derrota foi lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, diante da Chapecoense. De lá pra cá o Grêmio não foi derrotado em casa. Agora, do outro lado, o Cruzeiro também é o melhor visitante da competição. Então vai ser um duelo, briga de cachorro grande mesmo, duas equipes de tradição, duas equipes de Série A. E boas defesas também, né, Fred? Exatamente. As duas melhores do campeonato se enfrentando, né? O Grêmio tomou apenas um gol a menos do que o Cruzeiro. O Grêmio tomou 11 gols e o Cruzeiro levou 12. Então são as duas melhores defesas, mas o Cruzeiro, por outro lado, tem o melhor ataque. Ou seja, é um jogo que tem várias nuances, vários desafios, vários confrontos, jogo de peixe grande mesmo, para poder colocar em ação. A gente vê um jogo dessa magnitude na Série B, mas são duas equipes que estão realmente caminhando para voltarem à elite. Durante a coletiva com o Neto Moura, nós tentamos até tirar dele um pouco aí de quem seria a formação e tal, mas o Neto Moura ficou na defensiva. Ele tentou esconder o jogo. Mas o papel dele de volante. E a gente fez o nosso papel de perguntar. Vamos ouvir então a palavra de Neto Moura. Ele fala até dessa expectativa para o jogo diante do Grêmio amanhã em Porto Alegre. A expectativa é muito boa, né? A gente vem fazendo uma grande semana aí, uma grande preparação com o professor Pesolano, sempre pediu pra gente, né? Com a nossa intensidade que a gente vem colocando nos jogos. E é um grande jogo, né? Jogo grande, jogo de Série A, de dois clubes de Série A. O Grêmio jogando na casa deles é um adversário muito difícil, né? À toa que ficaram aí quase um turno aí sem perder, mas a gente está preparado. Vamos fazer o que a gente vem fazendo nos jogos, que o professor Pesolano pede, ter a concentração também que ele pede, que vai ser um jogo bastante difícil, e ter a tranquilidade na frente para quando a gente tiver as oportunidades a gente tentar fazer os gols e, se Deus quiser, sair com a vitória lá.
O volante Neto Moura, né? Mais uma rodada em que alguns concorrentes já tropeçaram nesta rodada 25 do campeonato. E claro que o volante foi perguntado sobre a ansiedade para confirmar o acesso. Isso aí não tem como evitar, né? Nosso grupo fica ansioso, é normal por estar perto do nosso objetivo. Mas como a gente vem falando, a gente está pensando jogo a jogo. A gente vem pensando a cada jogo como uma final. E como eu falei, a gente tem que ir concentrado lá contra o Grêmio, que vai ser um grande jogo. As duas equipes vão jogar para vencer, isso é com certeza. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, voltar a vencer também fora de casa, como a gente conquistou aquela vitória contra o Londrina, para a gente conseguir o nosso objetivo aí o mais rápido possível. E na coletiva do Pedro Martins, o dirigente chegou a falar do desejo de estender o contrato do Neto Moura. O volante então comentou como estão as conversas e falou sobre o bom momento que vive como titular no Cruzeiro. Cara, fico muito feliz, né, pelas atuações, pelo Cruzeiro estar bem no campeonato, por a gente estar conquistando as vitórias aí, tá muito próximo do objetivo. Como eu já falei, quero muito ficar aqui, sou muito feliz aqui no Cruzeiro, estou muito feliz. É uma cidade também que eu já conhecia, tô muito bem ambientado. Em questão das conversas, tô sabendo muito pouco, tenho conversado pouco com o meu empresário. E se Deus quiser aí, eu mantendo as minhas boas atuações. Se Deus quiser aí que no final do ano possa dar tudo certo e que possa continuar aqui no Cruzeiro, fazendo o trabalho que eu venho fazendo aqui. Tá aí, Neto Moura, um dos jogadores cotados também para uma permanência na próxima temporada. Claro que não é tão simples, né? Porque tem um contrato de empréstimo, mas titularíssimo com o Pesolano, pelo menos nesta Série B, né, Fred? Titular absoluto. Desde que chegou ao Cruzeiro em abril, desde sua estreia, ele seguiu no time, foi raras vezes substituído, é um dos jogadores que tem maior minutagem em campo com o Pesolano e é um jogador que tem uma qualidade tanto defensiva como também auxilia muito na construção das jogadas, já deu assistências importantes para gols do Cruzeiro neste ano. Penso sim que o Cruzeiro tem que fazer um esforço para ficar com ele pro ano que vem. A possibilidade de voltar à elite é gigante, é um jogador que tem sim espaço na elite do futebol brasileiro, seria um grande reforço pensando no Cruzeiro, nessa reformulação que terá que ser feita se o Cruzeiro realmente confirmar a sua volta à Série A. Neto Moura é um desses que tem potencial para ser titular do Cruzeiro, mesmo numa pretensa volta à elite. Outros jogadores vão ficar mais para compor o grupo. Ele não, tem sido tem feito um papel decisivo nesse time do Cruzeiro, foi uma das grandes cartadas que o Cruzeiro fez na primeira janela de contratações lá atrás, antes mesmo do início da Série B, e a gente espera que realmente o Cruzeiro consiga concretizar a permanência dele. Ele já falou que está ambientado a Belo Horizonte, já havia passado um momento em Belo Horizonte quando defendeu o América em sua primeira passagem, falou que está feliz no Cruzeiro, quer ficar no Cruzeiro, mas deixa a cargo dos empresários e do clube. Vamos torcer para que essa negociação tenha um desfecho positivo depois. E vamos torcer para que amanhã tenhamos um bom jogo então na Arena do Grêmio, promessa até de um clima hostil ali meio entre as torcidas, por conta do primeiro turno, que em Belo Horizonte tivemos também alguns conflitos, alguns incidentes. O torcedor do Cruzeiro, por exemplo, tem que adquirir só no dia do jogo, né? Só amanhã vai conseguir adquirir o ingresso lá em Porto Alegre, não teve venda antecipada dos 2.000 ingressos destinados ao Cruzeiro, então o clima já começa um pouquinho quente, que tenhamos segurança reforçada e paz também no estádio e que o espetáculo fique dentro de campo. Eu volto amanhã dentro do Show de Esporte, você daqui a pouco com um provável Cruzeiro, né, Fred? É isso mesmo, Léo. A gente tem que lembrar que infelizmente aconteceram cenas lamentáveis no primeiro jogo do Independência, a estrutura do Independência, o entorno do Independência, houve confusão na saída, ônibus do torcedor do Grêmio sendo apedrejado. A gente espera que essas coisas tenham ficado no passado e que o duelo lá em Porto Alegre amanhã seja marcado apenas pelo fator dentro de campo, que fora de campo tudo corra bem. E daqui a pouco nós vamos tentar voltar aqui e decifrar qual seria esse time que Pesolano vai mandar. Destaque final agora para a equipe do Cruzeiro. Fred Teixeira, amanhã, 16h, Grêmio e Cruzeiro. Voltando agora com o Cruzeiro para o destaque final, com a possível escalação da equipe que vai encarar o Grêmio. A defesa não tem mistério. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock. Daí por diante que surgem as dúvidas. O meio-campo, bem provável: Neto Moura, William Oliveira, Felipe Machado e Bidu. Na frente, Daniel Júnior, Luvanor e Bruno Rodrigues. A grande possibilidade é Pesolano promover a estreia do Wesley Gasolina como titular. Aí sim, teria que sacar um dos jogadores do meio-campo.
William Oliveira, por não ter jogado há muito tempo, entrou apenas no decorrer do jogo contra a Chapecoense, seria a opção de começar no banco. Vamos aguardar. O fato é que o Cruzeiro terá também um banco de reservas mais reforçado. Ele terá como principal estrela no banco o Lincoln, recontratado junto ao Viseu Kobe, fez toda a preparação essa semana, deve ir a campo fazendo a sua estreia com a camisa celeste. Será o jogador de número 51 a ser utilizado por Pezzolano nessa temporada. Pezzolano vem buscando reformular esse grupo, vem fazendo adaptações, vem fazendo com que o Cruzeiro busque alternativas de jogo. Tomara que saia de Porto Alegre com mais um grande resultado, mais um grande passo na sua busca pela volta à elite. Lembrando que, segundo as projeções do Matemáticos, são necessárias mais 3 vitórias. Tomara que essa primeira já venha amanhã em Porto Alegre.